Olá, futuro soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sou a professora Lindiane Moreira e eu vou trabalhar com vocês as questões de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar uma prova inteira de língua portuguesa do concurso de 2022. E por meio dessa prova nós vamos destrinchar as questões, entender como a banca cobra cada uma delas e, é claro, comentar os bizus, as pegadinhas, estratégias da banca para confundir os candidatos desavisados. E, é claro, não será o seu caso. Afinal de contas, você é um aluno liberto aos concursos e você saberá o que fazer na hora da prova. Então, venha comigo! Vamos ao que interessa. Estamos aqui com a prova aberta de admissão ao curso de formação de soldados de 2022, a prova de língua portuguesa, iniciando com um texto chamado Mesmo. Exige-se que leia o texto para responder as questões de 1 a 5. E aqui a gente já começa com a primeira estratégia, né, que nós podemos utilizar para responder essas questões. Claro que em outras situações você leria o texto inteiro, mas como trata-se de uma prova de concurso que você precisa administrar bem o seu tempo, o que é que nós vamos fazer? Pular diretamente para as questões, por enquanto não lendo o texto. A gente vai perceber o que nós damos conta de fazer sem a necessidade de voltar lá. E aí a primeira opção, o que a gente tem que observar aqui já na primeira questão? Primeiro, o que ela está cobrando? Nós temos aqui tipos textuais. Então, é a matéria de tipologia textual que nós vamos ver mais a fundo em uma das nossas aulas, ao vivo pela internet. E aí, trabalharemos a tipologia textual. Basicamente, nós temos 3 importantes. O tipo descritivo, que é aquele tipo que vai descrever uma cena, te dar detalhes, minúcias sobre ela. O texto narrativo, que vai te contar fatos, te contar uma história, seja ela fictícia ou não, vai te contar algo. E o texto dissertativo, que pode ser com a intenção de convencer o leitor de uma ideia ou só apresentar essa ideia. Basicamente esses 3. Claro que dentro deles e ao lado deles existem outros, mas vamos focar nesses 3 aqui, que é o que nos importa no momento. E aí nos dá o trecho do texto. Então, neste caso, não precisamos ler. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Os tipos textuais predominantes no fragmento do texto. Então, aqui estamos interessados no texto inteiro? Não, nós estamos interessados apenas no fragmento que a questão nos deu. E aí, nós começamos a ler com a seguinte frase. Há anos atrás. E aí, nós começamos assim a narrativa. Há alguns anos atrás. Já é uma característica do texto do tipo narrativo, porque vai nos dar indícios do período de tempo, de espaço, vai nos apresentar os personagens, vai nos apresentar a situação inicial e vai nos dar pistas de que está contando uma história. Então, há anos atrás, namorei um professor de direito. Então, está te apresentando o narrador que é personagem, afinal está em primeira pessoa, apresentando outro personagem, o professor de direito, e aí já se dá uma apresentação inicial que nos mostra que é um texto narrativo. Lembrando, gente, que um texto, um mesmo gênero, pode ter vários tipos textuais dentro dele. Não precisa ficar apenas em um. Então, não se esqueçam também dessa palavra aqui importantíssima, predominante, ok? E aí nós temos aqui 2 opções que apresentam sobre texto narrativo. Logo de cara, nós já podemos eliminar a letra A, que não fala de narrativo, e a letra B. Então, o restante do texto é do tipo argumentativo ou descritivo? Em textos narrativos, geralmente aparece uma descrição também, descrição dos personagens, do cenário, da situação. E aí aqui a gente tem, inclusive, entre parênteses, do tipo com mestrado, doutorado, pós-doutorado e minhas especializações. Mais uma vez aqui, descrevendo quem era esse tal professor de direito, namorado do protagonista.
Então, nós não temos aqui a intenção de argumentar sobre fatos, mas apenas apresentar e descrever. Logo, a primeira questão, sem ter que ler o texto todo, a gente já sabe que é narrativo e descritivo. Teremos uma breve aula sobre esse assunto, afinal de contas, é um tema fácil de perceber. Partindo para a próxima questão. E na questão 2, nós precisamos de um conhecimento mais aprofundado, uma capacidade de ter um senso crítico sobre o que está dito, sobre o que está escrito. E aí, a própria questão te dá a definição do que é um pressuposto, que é o que você vai ter que encontrar nas alternativas. Pressupostos são informações implícitas que são marcadas lexicalmente, ou seja, há uma palavra na frase que te indica o pressuposto dela. Considerando o contexto, sempre preste atenção nisso, ó. O contexto é importante. Analise os fragmentos do texto mesmo. Abaixo, quanto à ocorrência de informações implícitas, e a seguir, assinale a opção correta. Nesse caso, você precisa entender quais são as frases anteriores às frases dadas pela questão. Aqui vão te dar 4 fragmentos do texto e você vai ter que perceber quais são os pressupostos. A própria frase já vai te dar indícios disso. E o que é esse pressuposto? Não é uma prévia, o próprio nome já diz. É algo que antecede o que está dito, que nos faz ter certeza e afirmar que aquilo é verdadeiro. É verdade porque antes há uma informação que nos dá indícios dessa verdade, desse dado, tá? E aí isso pode estar de forma implícita, mas a gente percebe. Vamos ver exemplos usando a própria frase. Tentava, de todas as formas, mostrar que dominava a última flor do lácio, vulgo, língua portuguesa, mais do que eu. Quando a gente lê essa frase, a gente entende que esse segundo personagem tentava mostrar que dominava a língua portuguesa. Ok, mais do que eu. Então, a gente pressupõe que quem está narrando o texto saiba muito bem a respeito de língua portuguesa. E que aí o personagem em questão tentava mostrar que sabia mais do que ela. Então, aqui a gente tem o pressuposto. Estou cansada de suas ciscadas por aí. A gente pode inferir que o personagem já dava suas ciscadas por aí, linguagem conotativa aqui, tá? Algo querendo dizer outra coisa, com outro significado. E aí, se a pessoa já está cansada, quer dizer que é algo que acontece com muita frequência, algo que a gente pressupõe que é algo que acontece sempre. Próximo, é mesmo, fiquei lisonjeada. Quem fica lisonjeada, mesmo que de forma irônica, sabe-se que fica lisonjeado com algo que foi dito. Então, o fiquei e o é mesmo disse de algo que foi dito, que causou certa impressão em quem está falando. Então, como ficaria a placa? Como ficaria a placa do elevador, rainha da língua portuguesa? Entende-se que alguém fez uma crítica a uma placa do elevador que ela deveria ficar de outra forma. E a questão foi como ficaria? Se dessa forma não está apropriada para alguém com tal conhecimento de língua portuguesa, como ela ficaria? Então, há informações implícitas nos itens 1, 2, 3 e 4. E aí, questão correta, letra A. E aqui já pode anotar, gente, é uma coisa que pode acontecer em concurso, sim. E candidatos despreparados não irão marcar essa, por quê? Por medo. Não conhece tão bem cada alternativa, o que é um pressuposto, e aí fala impossível todas serem verdadeiras, impossível todas serem corretas, mas não. O concurso adora fazer isso, tá? É claro que pode ter questões erradas, é claro que vai ter alternância, porém, em muitos casos, vai sim acontecer o caso de haver todas as opções corretas, todas serem falsas, tá? E aqui nessa prova nós temos mais um caso assim, são 2. Próxima questão, questão 3. Mais uma vez, o que você precisa destacar? Gente, isso aqui é estratégia, tá? Toda vez que você for responder uma questão, você vai grifar termos como correta, incorreta,
única opção, somente esta, marque verdadeiro ou falso. Tudo isso são dicas para que você marque a questão correta, a questão certa e não se confunda. Então, assinale a opção correta. A situação que dá origem aos acontecimentos no conto mesmo é. E aí, aqui ele já te dá uma palavra-chave, conflito. O que é um conflito nesse caso aqui? A questão está tratando claramente de características essenciais que não podem faltar em um texto do tipo narrativo, tá? Características essenciais do tipo narrativo, já anota aí. Dentro de um texto narrativo, nós temos que ter a situação inicial, que é a apresentação, como a gente viu na questão anterior, apresentação de personagens, apresentação da cena, da situação, quem são, onde passa, quando acontece. Logo em seguida, nós precisamos de algo que aconteça que vai desenvolver um conflito para que a história seja interessante. E aí que começa o conflito, é quando você tem a apresentação, tá tudo indo bem, de repente acontece uma quebra. Algo que quebra a expectativa, que muda o cenário. E aí é que te pergunta qual é o início desse conflito. Neste caso, é interessante que você conheça o texto sim, porque a gente precisa saber o que inicia essa situação. Vamos perceber aqui, então, a gente vai precisar voltar no texto, lá no início, porque a situação de conflito inicial começa, obviamente, no início do texto. Aí aqui primeiro vai te apresentar a situação inicial. Há alguns anos namorei, e aqui a gente já leu isso, né? Não sei se por implicância ou por exibicionismo, esse homem, nos nossos momentos de brigas, que não eram poucos, tentava de todas as formas mostrar que dominava a última flor do laço, língua portuguesa, mais do que eu. E o que acontecia? Eu ficava tão irritada com a situação que sempre perdia no quesito argumentação. Então aqui era como era o relacionamento dos dois, quando aconteceu, apresentando a situação inicial. E aí começa o conflito. Certa vez, após almoçarmos, aqui ó, presta atenção nessa parte. Certa vez, após almoçarmos em uma tarde de sábado, ele foi para minha casa. Até aqui, tudo normal. Enquanto esperávamos pelo elevador, eu comentei. Aí o comentário dela começou a gerar o conflito. Ainda chegará o dia em que todas essas placas de aviso de elevadores serão corrigidas. Af. Oi? Você nunca reparou? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, que é o erro encontrado pela narradora aqui, se encontra parado neste andar. E daí? E aí começa toda uma discussão a respeito desse cenário, dessa placa do elevador, que, segundo a narradora, está incorreto. E aí vem, o que gera o conflito? O caráter possessivo dos personagens do conto que culminou no término do namoro? Culminar aqui já te dá a ideia do final, do desfecho, e a gente não está interessado no desfecho nesse momento. Então a gente elimina a letra A. O emprego inadequado da palavra mesmo na placa do aviso do elevador? Pode ser isso. O domínio linguístico do personagem Maurício e suas falácias? Não é a questão aqui. Não é o que incomoda para gerar o conflito. Era algo que a personagem principal, protagonista, já estava até acostumada no início pelo início da apresentação, do parágrafo. O acerto gramatical da frase do elevador, conforme a norma culta da língua portuguesa, poderia ser, mas, como a gente percebeu, é exatamente o oposto. A dúvida poderia ser entre B e D, mas como a gente percebeu, letra B é a alternativa correta, porque foi o que gerou o início da discussão. Próxima questão. Agora aqui, ó, observe, assinale a opção correta. Essa questão, gente, é uma questão polêmica, não vou aprofundar aqui, mas você precisa entender o seguinte. Candidatos que questionaram essa questão não perceberam um detalhe importantíssimo dessa questão. Considerando o contexto do texto. Então, aqui está perguntando sobre a palavra falacioso.
nós sabemos o que significa, né? É algo incorreto, errado, é uma mentira que é afirmada ali dentro de um discurso e tal. Tem toda uma questão por trás da palavra falácia e falacioso. Porém, na fala, não me venha Cíntia Chagas com seu discurso falacioso. A gente precisaria compreender por que a palavra foi usada dentro do contexto. O que esse personagem quis dizer da fala de Cíntia Chagas dentro do contexto. E aí a gente precisa compreender o contexto aqui. Voltemos novamente ao texto. O que ela disse para que este personagem falasse dessa forma, né? E aí, aqui a gente procura pelo termo que está dito. Esse aqui é o trecho. Antes dele, o que Cíntia Chagas discursou? Maurício, você não me engana. Eu ouvi voz de mulher. Quem está lá? Quantas mulheres são? De onde é esse amigo misterioso do qual eu nunca ouvi falar? Aposto que é aniversário de mulher. Por isso você não me quer lá, não é? Você já está distante na hora do almoço. Eu senti. Então, olha o discurso dela e ele disse isso. Sou um namorado de cuja fidelidade você não pode duvidar. Quer saber? Vou embora. Passar bem. Então, aqui ele questionou o fato dela ter duvidado e vir com esse discurso, esse tipo de discurso para cima dele. Voltando à questão, opa, pulamos. Voltando à questão 4, a gente pode comparar o discurso de Cíntia Chagas a um discurso silencioso? Pelo contrário, né, gente? Tenebroso? Deu para sentir medo? Aí a dúvida fica entre tagarela e ardiloso. Ela não foi ardilosa nos comentários dela, mas aqui em questão, tagarela. E eis a questão correta, alternativa C. Prestando atenção no contexto do texto, obviamente. E aí a questão 5. Gente, todas as questões vai ter trechos do texto, mas vocês perceberam que até agora nós só voltamos e recorremos ao texto 2 vezes para conseguir compreender a questão e mesmo assim não lemos o texto inteiro. Se você preferir se sentir mais confiante, mais seguro, claro, você pode ler o texto todo, há inclusive 2 vezes para fazer uma melhor interpretação. Mas antes, dê uma olhada nas questões, leia cada uma delas, veja quando e onde você vai precisar de ler o texto por completo, tá? Aqui, mais uma vez, pedindo a única opção correta. E aqui, gente, não precisa ler texto, não precisa saber nada disso. O que você precisa saber são as características do gênero literário conto. Nós falaremos também em uma das aulas, de forma breve e objetiva, sobre as características de alguns gêneros que costumam cair nas questões do concurso da Polícia Militar. Então, analise cada uma das assertivas e assinale a correta em relação às características do gênero conto. Vai cair exatamente sobre esse gênero? Não sabemos, mas vai cair você entender sobre o que é, né? Características de algum gênero, pode ser que caia. E aí, características do gênero conto. Primeiro, é curto, é uma história curta, então não dá para ter muito conflito, não dá para ter muitos acontecimentos, né? Gira em torno de poucos personagens, um espaço limitado, um tempo limitado, é tudo muito limitado. Então, cabe aqui ao narrador estar presente na trama ou não, pode apenas ser observador ou personagem. Então vamos lá, o narrador é sempre o protagonista do conto? Em uma das aulas curtas que você pode acompanhar no Instagram, eu falei sobre isso aqui. Sobre a palavra sempre, nunca, jamais. Tome muito cuidado, tá? Porque esse sempre pode acabar com a sua resposta. O narrador, ele pode ser protagonista do conto? Pode. Mas é sempre o caso? Não. Ele pode ser um outro tipo de personagem, como pode apenas estar narrando, observando os fatos. Então, a palavra sempre já anula a questão A, elimina logo. O foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira? Pode. Se ele for personagem, protagonista, ele pode narrar em primeira. Se ele for observador, ele pode narrar em terceira. Então, aqui a gente já tem a questão certa, tá? Mas vamos analisar as outras, porque nós estamos destrinchando a questão.
Não há espaço para o uso conotativo da linguagem. Pelo contrário, a gente está falando de um texto narrativo, de um texto que é uma história, uma ficção. Então, cabe muito espaço para a língua conotativa. O que é isso, né? Tem a linguagem denotativa, que é a linguagem do dicionário. A palavra é o que o dicionário diz, o que a gramática diz e ponto final. Já a linguagem conotativa, a gente precisa do contexto, da semântica, entender qual que é o sentido dela naquele contexto, que muitas vezes não é o que está no dicionário. Como aquele exemplo, estou cansada das suas ciscadas por aí, de uma questão anterior. Obviamente não é ciscada conforme o dicionário diz, já traz um outro sentido, então é claro que há muito espaço. E apresenta vários conflitos. É um conto, gente. Conto precisa ser curto. Uma das características do conto é ele ser curto e apresentar apenas um conflito. Então, aqui a gente já mata a questão. Letra B. Próxima, 6. Vamos lá, olha só, já respondemos 6 e vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que não precisa ler e compreender totalmente o texto para conseguir fazê-las. A questão 6 diz que não precisa ler o texto, mas, mesmo assim, tira um trecho do texto. Inclusive, se você ler o texto para responder algumas das questões a seguir, você vai conseguir compreendê-las melhor. Neste caso aqui, pessoal, grifa, anota sobre essa questão, porque com certeza é um assunto que vai cair na sua prova. Pronome, banca ama pronome e vai cair. E ainda mais o relativo, que é um dos mais chatos e complicados de estudar, mas que você vai saber, porque teremos aulas inteiras só sobre pronome, para você compreender a fundo o que é, porque é uma questão que vai cair, você precisa ter conhecimento técnico desse assunto. Então, se prepara para estudar pronome. E aqui diz, assinale a opção que apresenta a classificação morfológica, do correta, tá, gente? Da palavra destacada no fragmento do texto mesmo acima. Então, o destaque está na palavra que muitas vezes é usada em lugar de outros pronomes. E começou a ladainha linguisticamente ortodoxa comum aos discursos que ele ensaiava nas nossas brigas. Então, o que vamos perguntar para a segunda frase, tá? Vamos dividir ela em duas. Ele ensaiava em nossas brigas. O que ele ensaiava em nossas brigas? A ladainha linguisticamente ortodoxa. Ele ensaiava isto aqui, ok? Beleza. Então, o que? Ele está se referindo ao que foi dito anteriormente. Então, se ele está se referindo ao que foi dito anteriormente, ele é essencial aqui nessa frase? Sim. Então, ele não pode ser um pronome expletivo, que é um pronome que não tem necessidade de estar presente na frase. Ele é uma preposição? Não, ele é um tipo de pronome que pode ser antecedido por uma preposição e não ser uma. E aí fica a dúvida entre pronome relativo e conjunção subordinativa integrante, que não é o caso. Ele vai funcionar, ele vai aparecer em relação ao termo dito anteriormente? Sim. Então, alternativa A, pronome relativo. O que tem milhares de funções na nossa língua. Nós usamos ele para praticamente tudo, embora existam outras formas de se expressar. Por isso mesmo que é uma palavra que vai cair na sua prova. É um uso que vai cair na sua prova. Pronome. Então, se prepara. Questão 7. Aqui na questão 7, te dá uma frase, tá? Você tem que marcar a resposta correta, nem preciso ler tudo que o enunciado diz, mas, marcar a questão correta. Antes disso, marcar V e F. Gente, aqui é a outra questão do caso que eu falei para vocês. Pode ser tudo verdadeiro? Pode ser tudo falso? Pode. E aí que muita gente se dá mal. Porque vai lá, marca tudo certinho, na hora de olhar para as alternativas, fala, não pode ser tudo verdadeiro, não pode ser só uma falsa, não pode ser assim, não pode ser assado, mas pode. Olha como pode. Esse mesmo foi irônico. Analisando essa frase, a gente divide ela aqui. Esse mesmo, nós temos aqui um sujeito e o núcleo mesmo.
Foi irônico. O foi aqui não está apenas ligando esse mesmo ao seu predicativo irônico. Então, aqui é um predicativo do sujeito, tá? E o foi é aqui um verbo de ligação. Está ligando o sujeito ao seu predicativo. E aí a gente tem as opções. Primeira, o predicado foi irônico, é nominal, ok. É nominal porque o verbo é de ligação. E o verbo é intransitivo, o verbo é de ligação. Então, é incoerente a segunda parte com a primeira. Logo, a primeira é falsa. O sujeito da oração é esse? Tá, dentro do sujeito tem o esse, mas ele é o sujeito sozinho? Não. Então, vamos deixar isso aqui com ponto de interrogação. Aqui a gente elimina a letra A e a letra D. O sujeito da oração é esse, a gente não sabe, não tem certeza se é só isso mesmo. Vamos para a terceira. Esse, pronome aí de novo, é um pronome relativo? Não. A classificação dele é demonstrativo. Esse, este, aquele são pronomes demonstrativos. Então, aqui também já é F. Ah, não sei nada do resto. Então, a gente já tem a opção aqui, ó. F e F. A gente já sabe que é a B. Aí, você olha para a alternativa B e vê que tá tudo com F, tudo falso. Aí que dá a dor no coração de marcar esse tipo de alternativa. Mas vamos confirmar o restante. Irônico é predicativo do objeto? Não, ele é predicativo apenas do sujeito. Ele se refere ao sujeito, né? Ele é... Não tem objeto aqui, é um verbo de ligação. E mesmo é adjunta de nominal do sujeito? Não, ele é um núcleo do sujeito. Porque se eu tirar o esse, ó, tirar o mesmo aqui, esse foi irônico. Esse o quê? Esse mesmo, a gente precisa dele, a gente está falando sobre ele e não sobre o esse. Então, a gente entende que esse também, sendo o sujeito único da oração, está equivocada. Alternativa B, sendo a correta. Ok? Gente, tem coisa que não é difícil, mas confunde o candidato por insegurança. E aqui entra uma questão que, se você não souber, o texto vai te ajudar. Porque esse texto da Cíntia Chagas mesmo é justamente para explicar que a gramática normativa não gosta desse uso do mesmo, tá? Eu não vou falar detalhadamente qual é o uso de cada um dos mesmos, que não é o interesse aqui nessa aula rápida, tá? A gente está falando de muitas questões e é muito assunto para você gravar. Mas você precisa entender nessa questão o seguinte agora. Primeiro, você vai analisar quanto à palavra mesmo, em todos os casos. De acordo com a gramática tradicional, existem gramáticos atuais que considera o mesmo usado no caso do elevador, que é o exemplo que não tem gramáticas atuais que aceita esse uso do mesmo, mas a gramática tradicional não aceita, e a banca está preocupada com a gramática tradicional e de cobrar gramática tradicional. Então presta atenção nisso aqui, ó. De acordo com a gramática tradicional, o emprego da palavra destacada está correto em. Vamos ver onde está correto, tá? A discussão foi vista pelos vizinhos e os mesmos ficaram espantados. A gramática tradicional detesta esse uso. É a crítica no próprio texto do elevador. Verifique-se o mesmo, tentando se referir a elevador. E aqui aos vizinhos. Esse uso é impróprio, tá? A gramática tradicional não usa. Cíntia Chagas estava mesmo de roupa na rua, estava de fato de roupa na rua. De fato, Maurício mesmo, ele mesmo, esse mesmo Maurício, quem começou a discussão foi ele, e não outra pessoa. É isso mesmo, é exatamente isso. Então, aqui, a frase 2, 3 e 4 estão corretas. Apenas a 1 incorreta. Então, a alternativa 2, 3 e 4, D, correta dessa questão, que nós vamos aprofundar no uso do mesmo, porque é um assunto importante e interessante de se conhecer melhor, tá? Você vai ter na sua prova várias situações de palavras em uso inadequado, palavras semelhantes
ou expressões semelhantes como senão separado, senão junto. Vários casos que a gramática vai cobrar de uma forma ou de outra. Então, nós teremos uma aula só sobre o uso de certas palavras e expressões que são comuns aparecerem em questões de concurso. E você vai usar isso não só aqui, mas ao longo da sua vida também será muito importante e necessário. Quase terminando, hein, pessoal? Já estamos na questão 10. E aqui, analisando novamente a opção correta, considerando 3 períodos e tá te cobrando aqui conhecer a pontuação. Hoje em dia tá tão difícil ver o povo usando vírgula. Ai, meu coração até dói. Mas vocês vão perceber como a vírgula é importante. Então, aqui, assinale a única opção correta, considere os períodos 1, 2 e 3 pontuados de 2 maneiras diferentes. E aí, o que a questão quer de você? Com a pontuação diferente, ocorreu alteração de significado. Ele quer que você perceba quando o significado mudou e não permaneceu o mesmo por causa do uso da pontuação. Retificadas as placas, vírgula, pelo síndico será marcada uma reunião para discussão de outros problemas do prédio. Nessa frase, quem vai marcar uma reunião? O síndico. Foi ele que retificou a placa? Não sabemos. Aqui o sujeito, ele não está claro para a gente. Quem foi que retificou? Tá? Está indeterminado. No segundo caso, retificadas as placas pelo síndico. Então, quem retificou as placas? O síndico. Pronto, já mudou tudo, tá? E aqui a gente não sabe quem vai marcar a reunião. A reunião vai ser marcada por quem? Sei lá. Então, aqui já mudou o significado, o fato da vírgula ter mudado de lugar. 2. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico do prédio. Quem vai trocar as placas? O síndico do prédio. Quando? De imediato. Nesse momento, tá? Por hora. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico do prédio. Quem vai trocar as placas? O síndico do prédio. Quando que vai ocorrer? De imediato. Então, gente, aqui o significado continua o mesmo. Aqui, o significado mudou. Na alternativa 3, nós temos 2 frases semelhantes, mas que pertencem a campos diferentes. Funções diferentes, né? Aqui entre as orações adjetivas, é necessário corrigir essas placas de aviso. Após aviso, a gente tem uma vírgula, que estão com o emprego inadequado de palavras. Quais placas precisam ser corrigidas? As que estão com emprego inadequado de palavras. Está te explicando quais são. Por isso, o uso da vírgula, tá? O que aparece aqui após a vírgula, porque ela é explicativa. Já a segunda, é necessário corrigir essas placas de aviso que estão com emprego inadequado de palavras. Aqui é restritiva, tá? As placas que devem ser corrigidas são as que estão com emprego inadequado de palavras. Não está tentando te explicar quais são as placas, porque elas têm que ser corrigidas, nem nada. Está te dando detalhes. É uma parte essencial. Você precisa dessa informação aqui para saber quais placas corrigir. E nas restritivas, elas não vêm acompanhadas de vírgula, então muda o sentido também. Então, com a pontuação diferente, ocorreu alteração de significado em 1, na primeira, em 1 e em 3. Tem essa opção aqui, letra D, 1 e 3. Viu? Terminamos a prova de língua portuguesa. Foi fácil? O que vocês acharam? Fácil, difícil? E essa foi mais uma aula da nossa semana Top 1000, uma aula de presente para você já começar a sentir o que é a preparação que você vai ter no nosso intensivão do Libertas Concursos para se tornar um soldado da Polícia Militar. Então não perca, hein? A partir do dia 24 de abril teremos aulas ao vivo, 50 horas aulas ao vivo pela internet. E aulas que vão ficar gravadas para vocês assistirem depois quantas vezes desejarem. E vocês podem fazer corujão, podem se preparar, ver de novo, anotar dados se você não anotou durante as aulas. Vem se preparar conosco. Nós temos professores aqui habilitados e prontos para te ajudar a ser um novo soldado da polícia. Não perca! E você que é aluno do concurso, do Libertas Concursos, terá 2 bônus
especiais. Quando você passar nessa primeira fase, nessa prova, a partir do dia 7, você terá direito a um bônus que é com o professor que já participou da banca, gente, de avaliação física do concurso da Polícia Militar. E ele vai te instruir e te orientar como se sair bem na prova física também. E além disso, teremos preparação psicológica para entrar na polícia. Nós temos sim um psicólogo que vai te ajudar a também vencer essa etapa. Mas para isso você precisa passar na primeira fase conosco, os professores do Libertas Concursos. E como essas estratégias que vocês viram nessas aulas, ao longo dessa semana Top 1000, vocês vão ver com mais destrinchamento, mais cuidado, alguns assuntos que são essenciais vocês saberem, não só por intuição e interpretação, mas saberem tecnicamente como resolver essas questões de forma segura e clara. Vocês viram que o candidato que tem segurança tem maior chance de passar. Venha se preparar para esse concurso que eu tenho certeza que você sonhou e